Balde Sacana. Simplesmente diferente. Chutando balde, casa própria, condomínio e a falsa sensação de segurança. E aí, seus baldes e baldinhas. Balde Sacana na área. Hoje o Chutando Balde vai falar de uma notícia pesada que aconteceu em Goiânia, mas também vai puxar um assunto que muita gente evita discutir: casa própria, condomínio, segurança e a tal qualidade de vida que todo mundo sonha em conquistar. Segundo os relatos divulgados nesta quinta-feira, um tiroteio dentro de um condomínio em Goiânia deixou 2 pessoas mortas e outra ferida. E aí começa a reflexão. Por que condomínio é vendido como segurança? Tem muro, tem portão, tem câmera, tem controle de acesso, tem porteiro, tem segurança, tem toda aquela estrutura que faz o cidadão pensar: agora estou protegido. Só que existe um detalhe que nenhum condomínio consegue resolver: o ser humano. Porque você pode colocar muro de 3 metros, câmera em cada esquina, portaria 24 horas e o caralho a 4. Se alguém decidir resolver um conflito na violência, a estrutura física não impede a tragédia. E é justamente aí que eu acho que precisamos separar as coisas. Segurança não é simplesmente o lugar onde você mora. Segurança também depende das pessoas. O condomínio pode oferecer ferramentas para aumentar a segurança, mas não consegue controlar completamente o comportamento de cada morador, visitante, funcionário ou pessoa que consiga entrar naquele ambiente. E quando acontece um tiroteio dentro de um lugar que deveria representar proteção, a sensação de segurança vai embora rapidinho, porque o cidadão pensa: porra, se isso aconteceu aqui, onde eu tô seguro? E tem outra questão que eu quero colocar nessa mesa. O cidadão trabalha pra caralho, passa anos pagando aluguel, economiza, se sacrifica, faz financiamento, junta dinheiro e finalmente consegue comprar o próprio imóvel. A ideia é maravilhosa: sair do aluguel, ter algo seu, ter mais qualidade de vida, ter liberdade. Só que aí aparece uma escolha que, pra mim, precisa ser analisada com muito cuidado: comprar uma casa dentro de um condomínio. E antes que alguém interprete errado, não estou dizendo que condomínio é uma merda ou que ninguém deveria morar em um. Tem condomínio excelente, tem condomínio que oferece lazer, localização, organização e praticidade. Para determinadas pessoas, faz total sentido. O problema é quando a pessoa pensa que comprar dentro de um condomínio significa automaticamente ter liberdade absoluta sobre o próprio imóvel. Porque aí começa a contradição. Você finalmente saiu do aluguel, comprou sua propriedade, só que continua tendo uma cobrança mensal obrigatória chamada condomínio. E não é só pagar. Tem regras, tem assembleia, tem regulamento, tem limitações para reformas, tem regras de barulho, tem regras para vagas, tem regras para áreas comuns, tem regras para animais, tem regras para visitantes, tem regras para um monte de coisa. Você comprou o imóvel, mas existe uma estrutura coletiva determinando várias coisas sobre como aquela propriedade pode ser utilizada. E aí eu faço a pergunta: você comprou liberdade ou comprou uma propriedade com mensalidade e regulamento? Essa é a provocação. Porque, para mim, existe uma diferença enorme entre ter uma casa realmente independente e ter uma unidade dentro de uma estrutura coletiva. Na casa independente você também tem despesas, claro: imposto, manutenção, água, energia, reforma, segurança. Nada de graça neste planeta miserável. Mas você tem outro nível de autonomia. No condomínio, existe uma relação coletiva. Você depende das decisões do condomínio, depende da manutenção das áreas comuns, depende das regras e depende do comportamento dos outros moradores. E aí voltamos justamente para a questão da segurança, porque você pode escolher o condomínio mais caro da cidade, pode comprar o apartamento ou a casa mais bonita, pode ter portaria 24 horas, pode ter câmera, pode ter muro, pode ter cerca elétrica, pode ter segurança particular, mas existe uma variável que nenhum contrato consegue eliminar: as pessoas. O problema não é necessariamente o condomínio, somos nós. A gente constrói muro para se proteger das pessoas e depois descobre que o maior problema pode estar justamente dentro do muro. E isso não acontece somente em condomínio, acontece em qualquer lugar: na rua, no bairro, no prédio,
na empresa, na família. Onde existir gente, existe a possibilidade de conflito. E o mais absurdo é quando um conflito termina em morte, porque ninguém acorda de manhã pensando, hoje vou morrer por causa de uma discussão. Ninguém imagina que uma briga, uma dívida, uma provocação ou uma desavença possa terminar em tiros. Mas termina. E quando termina, não existe botão de desfazer. Não existe dinheiro que compre de volta uma vida. Não existe condomínio de luxo que conserte uma família destruída. Não existe muro que faça o tempo voltar. E é por isso que eu acho perigoso transformar segurança em uma simples mercadoria. Compre aqui e fique seguro. More aqui e tenha tranquilidade. Tenha sua casa própria e viva em paz. Isso tudo pode ajudar, mas não existe garantia absoluta, porque segurança também depende de comportamento, prevenção, responsabilidade, investigação, policiamento e principalmente da capacidade das pessoas de entenderem que nem todo conflito precisa virar guerra. E olha que coisa absurda. O cidadão trabalha durante anos para conquistar qualidade de vida, quer sair do aluguel, quer ter sua casa, quer chegar do trabalho e descansar. Quer dormir tranquilo, quer deixar sua família segura. E no final ainda precisa conviver com uma coisa que dinheiro nenhum consegue eliminar: a imprevisibilidade dos outros seres humanos. E essa talvez seja a maior sacanagem de todas. Você pode fazer tudo certo. Pode pagar suas contas, pode trabalhar, pode construir sua casa, pode escolher um lugar considerado seguro, pode respeitar todo mundo. E ainda assim, alguém pode tomar uma decisão irresponsável que coloque dezenas de pessoas em risco. Por isso, quando acontece um tiroteio dentro de um condomínio, não dá para olhar apenas para a manchete e seguir a vida. 2 pessoas morreram. Pronto. Próxima notícia. Não. Eram 2 pessoas. Tinham família, tinham história, tinham planos, tinham gente esperando por elas. E uma terceira pessoa ficou ferida. Enquanto isso, outras pessoas que estavam dentro daquele condomínio provavelmente passaram momentos de puro medo. E é aí que o Chutando Balde entra. Não é para transformar tragédia em espetáculo. É para discutir o que existe por trás dela. O que estamos chamando de segurança? O que estamos chamando de qualidade de vida? E o que significa realmente ter uma casa própria? Porque talvez a maior conquista não seja simplesmente colocar seu nome em uma escritura. Talvez seja conseguir construir uma vida na qual você tenha liberdade, tranquilidade e segurança dentro daquilo que realmente pode controlar. E principalmente entender que nenhum endereço substitui responsabilidade. Você pode morar no condomínio mais luxuoso, pode morar na casa mais simples, pode morar no apartamento mais caro. No final, ainda existe uma coisa que acompanha todos nós: ser humano. E ser humano, infelizmente, vem sem manual de instruções. E quando esse ser humano perde o controle, o preço pode ser uma vida. Então fica o nosso Chutando Balde de hoje. Casa própria não é sinônimo de liberdade. Condomínio não é sinônimo de segurança. E muro nenhum consegue proteger a sociedade da irresponsabilidade humana. A gente precisa discutir isso antes da próxima tragédia virar apenas mais uma manchete esquecida. E fica também o alerta. Se você está pensando em comprar um imóvel, não olhe apenas para a fachada bonita, piscina, academia, área gourmet e promessa de segurança. Faça as contas. Veja condomínio, veja regras, veja localização, veja histórico do lugar, veja segurança. Veja o quanto você realmente terá de autonomia. Porque comprar uma casa própria deveria ser uma conquista, não uma surpresa financeira com portaria. E morar em um condomínio deveria trazer tranquilidade, não a ilusão de que um muro torna todo mundo civilizado. Aqui é Balde Sacana, sem passar pano, sem transformar tragédia em espetáculo e sem fingir que está tudo normal. A qualquer momento volto chutando balde sem frescura. Cola no Balde Sacana, vem ser feliz, infeliz.